No vídeo de hoje, vamos falar por que devemos orar pelo Brasil. A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. É dever de todos nós. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2 diz: Ademoesto-te, pois antes de tudo, que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Estamos vivendo dias difíceis, momentos de crise espiritual, física, emocional, moral, em todos os sentidos, financeira, e temos visto que tem muitas pessoas que estão sofrendo porque estamos vivendo tempo de pandemia, tempo de isolamento social. Então é por isso que nós devemos orar pelo Brasil, porque as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão morrendo tanto pela Covid-19 como por problemas psicológicos de ansiedade, depressão. Os casos de depressão aumentaram 90%, segundo um estudo feito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 23 estados brasileiros. E o número de pessoas que relataram sintomas como ansiedade e estresse agudo mais do que dobrou já no início da quarentena. O isolamento social, o medo do coronavírus, o luto e a ameaça do desemprego têm sido responsáveis por esse efeito. E aqui onde nós lemos diz ademoesto-te. O que é esse ademoesto-te? É aconselhar alguém quanto à sua maneira de proceder, para que a corrija de alguma forma, advertir, averiguar, prevenir. Então, o apóstolo Paulo está nos exortando que nós devemos estar orando. Diz aqui: pois antes de tudo que façam-se deprecações. O que é deprecações? É um pedido para a obtenção de graça ou favor, súplica, rogo, imploração. Então é nós implorarmos, é suplicar ao Senhor, porque tem muitas vidas sofrendo, tem muitas vidas que estão desesperadas, tanto por esta enfermidade, a Covid-19, como também pessoas que estão desesperadas porque não têm o que comer, não têm dinheiro, estão desempregados, não sabem o que fazer. Tem muita gente se suicidando. Cerca de 12 mil pessoas tiram a própria vida todos os anos no Brasil. E em grandes eventos traumáticos, como uma pandemia, as sequelas emocionais costumam fazer esse número subir. Afinal, medo de morte, de perder parentes, isolamento, desemprego, falta de perspectiva de futuro são pratos cheios para doenças mentais. Tem muita gente que está em casa e que está sofrendo abusos sexuais. Os casos de violência e de abuso sexual contra crianças e adolescentes aumentaram 26% durante o isolamento social. E a maioria das vítimas é de meninas com até 11 anos de idade. O isolamento social é apontado como um dos motivos para o aumento dos casos. É que antes da pandemia, os professores eram os primeiros a suspeitar dos abusos e agressões. Mais de 26 mil denúncias de agressões contra crianças e adolescentes foram registradas pelo Disque 100. Então são muitos problemas que tem assolado a nossa nação. Nós estamos sofrendo com essa doença e tem outras vertentes que estão levando muitas pessoas também a se matarem, a se suicidarem. E é por isso que nós devemos estar rogando, que nós devemos estar suplicando, orando ao Senhor para que livre essa nação deste mal, desta enfermidade que está sobre nossa nação, das pessoas que se encontram sem saber o que fazer, desesperadas porque não tem o que comer em casa, pessoas que estão desempregadas. Milhões de famílias brasileiras voltaram à linha da miséria com as restrições impostas pela pandemia. A fome voltou a ser uma realidade no Brasil. São números assustadores que trazem de volta um passado que já assombrou o nosso país por anos. Que nós devemos suplicar a Deus por essa nação, pelas pessoas que estão sofrendo, pelas pessoas que estão acometidas pela Covid. E aqui diz orações, nós precisamos orar, nós precisamos buscar o Senhor. A Bíblia diz em Efésios 6,18:
orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, esse é o nosso dever, estar orando em todo o tempo. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, a todo momento, na sua mente, aonde você estiver, onde você se encontrar. Senhor, salva o Brasil, Senhor, salva essa nação, Senhor, tem misericórdia daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão perecendo. Meu Deus, se nós olharmos para os noticiários, nós vamos ficar espantados, mas nós precisamos focar na palavra, nós precisamos focar em oração, porque nós estamos vendo que as coisas cada dia estão piores, mas nós devemos estar firmados no Senhor, nós devemos estar confiantes que o Senhor pode realizar, que o Senhor pode fazer. Então, é necessário que a nação brasileira entenda, que o povo de Deus entenda que é necessário estar em oração, que é necessário estar em clamor, que é necessário estar em intercedendo. Que diz, antes de tudo que se faça deprecações, orações, intercessões. O que é intercessão? Intercessão é interceder, é orar por outra pessoa. E quando você está nas suas orações apresentando o Brasil, apresentando as pessoas que estão sofrendo, apresentando as pessoas que estão acometidas por essa enfermidade, aqueles que estão na linha de frente, que também estão sofrendo, você está intercedendo. Então continue intercedendo, igreja do Senhor, continue clamando pelas vidas que estão sofrendo, pelas famílias que estão perecendo com a situação que nós estamos vivendo no nosso país. As autoridades, os governadores não estão preocupados se tem pão na tua mesa, se tem o que comer na tua mesa, mas nós, como igreja do Senhor, nós precisamos estar em oração. E se nós pudermos ajudar as pessoas que estão sofrendo, passando fome, que estão desempregadas, ajude, estenda a sua mão, porque a recompensa vem de Deus. Mas é necessário que nós entendamos que tudo que está acontecendo é o cumprimento da palavra, e o que nós devemos fazer é intensificar as nossas orações, é nos fortalecer no Senhor cada vez mais, na sua palavra, se firmar em Deus. E aqui diz ações de graça por todos os homens. Então nós precisamos louvar a Deus, magnificar o Senhor, fazer deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. É nosso dever estar orando, estar clamando, estar louvando e estar lembrando de todos aqueles que estão sofrendo, de todos aqueles que estão perecendo, para que o Senhor possa intervir nessa situação que estamos vivendo no Brasil. Pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Então, se nós, como cristãos, como cidadãos, nós orarmos pelo Brasil, com certeza nós temos vitória sobre este vírus que está sobre esse país, porque é necessário que nós vamos orar por governadores, por prefeito, por presidente, por todos os poderes que compõem o nosso país. É necessário que nós vamos orar por todos, para que Deus dê graça, para que Deus dê sabedoria, para que os planos contrários contra essa nação possa cair por terra e que os desígnios do Senhor prevaleçam no Brasil e no mundo. Então, querido, continue orando, continue clamando, não pare. Aonde você estiver, se você não puder dobrar os teus joelhos para orar, na tua mente, interceda, clame, suplique ao Senhor, porque eu tenho certeza que através da tua oração, da tua intercessão, o Senhor vai mover os céus e a situação do Brasil e do mundo será mudada através das nossas orações, porque o Senhor está com os ouvidos atentos, ouvindo o meu e o teu clamor. E eu tenho certeza que milagre já está acontecendo através da minha e da tua oração. Então é um dever de nós orar por todos, interceder por todos, porque Jesus é o nosso intercessor, Jesus é o nosso exemplo, Jesus intercede a Deus por nós e nós devemos interceder um pelos outros, orar uns pelos outros. Romanos 8:34 vai nos dizer assim: quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então Cristo é o nosso exemplo de intercessor. Assim como ele morreu, assim como ele deu a sua vida por amor a mim, por amor a você, que nós também venhamos orar por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão padecendo, por aqueles que estão gemendo, por aqueles que estão nos hospitais, por aqueles que muitas vezes estão precisando de ajuda e não tem quem a socorre. São muitas pessoas, a taxa de suicídio tem crescido, a taxa de pessoas que estão entrando em depressão tem crescido. É necessário que a igreja continue orando, que a igreja continue clamando, porque só Jesus pode intervir, só Jesus pode mudar o cenário do Brasil e a nossa confiança está nele, crendo que ele está respondendo às nossas orações. Por que devemos orar pelo Brasil? Porque há uma guerra espiritual. Efésios 6:11 ao 13 vai nos dizer assim:
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Nós precisamos entender que estamos vivendo dias de guerra, dias difíceis, dias maus. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão padecendo, as pessoas estão perecendo. Muitas pessoas já se foram, muitos o Senhor já recolheu para a sua glória. E vejo que tudo isso é permissão de Deus. Ele dá a vida, Ele tira, Ele está no controle de todas as coisas. E entendendo isso, vendo tudo o que está acontecendo, podemos concluir que há uma guerra espiritual. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele tem destruído lares, destruído família. Este período de isolamento social tem crescido o número de suicídio, tem crescido o número de abusos sexuais, tem crescido o número de divórcios. De acordo com um levantamento do Colégio Notarial do Brasil, no segundo semestre de 2020, mais de 73 mil casais se divorciaram no país. Esse número é 15% maior do que em 2019. Aqui no estado de Minas Gerais, o número de separações bateu recorde. Foram quase 8 mil casamentos desfeitos no mesmo período. Tem crescido o número de tantas coisas ruins. A depressão também tem crescido, então nós precisamos, como igreja do Senhor, clamar pela igreja, clamar por vidas que ainda estão perdidas nesse mundo, por vidas que ainda não conhecem o Senhor Jesus, para que haja salvação, para que haja libertação, para que o Senhor opere o milagre de modo físico e espiritual em todos os sentidos. Nós precisamos estar clamando. E aqui nós vamos ver na palavra do Senhor essas armaduras, que é cingindo os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, o escudo da fé com o qual nós vamos poder apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nós vamos ver aqui também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós precisamos estar revestidos com as armaduras espirituais para nós vencermos, para que nesse dia mau, a Bíblia vai nos dizer aqui: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, ficar firme. Nós precisamos nos manter firmes no Senhor. Nós precisamos saber que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes espirituais, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Então nós estamos vendo o que está acontecendo. Tantas desgraças, tantas famílias destruídas, casamentos destruídos, pessoas se suicidando, pessoas que estão desesperadas, que não sabem mais o que fazer. Tanta coisa cruel e maligna tem acontecido. E se a igreja orar, se a igreja clamar, Deus vai mudar a situação do Brasil. Deus vai mudar a situação do mundo, diz o hino de Mara Lima. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Se nós orarmos, com certeza, o Senhor, eu creio pela fé, Ele já estendeu a sua mão, Ele já contornou essa situação. Mas é necessário que você entenda que nós precisamos orar, nós precisamos suplicar, nós precisamos rogar a Deus, clamar, implorar por misericórdia. Assim, com certeza que Ele vai mudar essa nação. É necessário que você clame, é necessário que você esteja pedindo ao Senhor para que Ele venha intervir nessa situação. Que Deus em Cristo continue abençoando a tua vida e te dando vitória em tudo. Em nome de Jesus, te guardando, te livrando desta enfermidade, deste mal a você, a sua família, a sua casa. Em nome do Senhor Jesus.